Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns exercícios de vestibular sobre gravitação universal. Vem comigo! Nossa primeira questão é uma questão adaptada da prova da URGS de 2011 e fala sobre satélites geoestacionários. Esse assunto é relativamente comum em provas de vestibular e de Enem, e ele aparece aqui para a gente fazer um paralelo com o que a gente viu na aula de hoje e o que a gente viu na aula passada sobre MCU. Então essa questão fala o seguinte: um satélite geoestacionário está em órbita circular com raio de aproximadamente 42 mil quilômetros em relação ao centro da Terra. Considere o período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo igual a 24 horas. Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmações. Número 1. O período de revolução do satélite é de 24 horas. Bom, o que caracteriza um satélite geoestacionário é que ele, visto da Terra, aparenta estar parado. Isso porque ele vai girando junto com a Terra. Enquanto a Terra desenvolve o seu movimento de rotação, o satélite geoestacionário acompanha esse movimento no seu movimento de revolução em torno da Terra. Isso significa que o tempo que o satélite demora para dar uma volta em torno da Terra é o mesmo tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, ou seja, 24 horas. Então, a afirmativa número 1 está correta. A afirmativa número 2 diz o seguinte: o módulo da velocidade do satélite é constante e vale 3.500 pi km/h. Bom, agora a gente precisa lembrar de uma equação que vocês viram lá na aula de MCU, que relacionava a velocidade com o raio da órbita e o período de revolução. Essa equação diz o seguinte: que a velocidade, que a gente pode chamar de linear ou de tangencial, ela é 2 vezes π vezes o raio da órbita, tudo isso dividido pelo período. No nosso caso aqui, 2π a gente pode só copiar. O r é o raio da órbita, ele nos fala que é 42 mil quilômetros. E o período é o período para dar a volta completa. Isso são 24 horas. Reparem que aqui a gente já tem as unidades corretas, porque temos quilômetros em cima e temos horas embaixo. E a velocidade que ele nos pede é em quilômetros por hora. Então, tudo correto. Se a gente multiplicar 2 por 42 e dividir por 24, aliás, vamos fazer isso passo a passo, né? 2 vezes 42 é 84, com os 3 zeros aqui, vezes π, isso dividido por 24. E 84 dividido por 24 é 3,5. Com esses 3 zeros, 3.500 pi quilômetros por hora. Então, a afirmativa 2 também está correta. Dessa forma, como 1 está correto e 2 está correta, a alternativa certa é a letra C, que fala que as duas estão corretas. Nossa questão número 2 é uma questão da URGS de 2016 que diz o seguinte: em 23 de julho de 2015, a NASA, Agência Espacial Americana, divulgou informações sobre a existência de um exoplaneta, planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol, com características semelhantes às da Terra. O planeta foi denominado Kepler-452b. Sua massa foi estimada em cerca de 5 vezes a massa da Terra e seu raio em torno de 1,6 vezes o raio da Terra. Considerando G o módulo do campo gravitacional na superfície da Terra,
o módulo do campo gravitacional na superfície do planeta Kepler 452b deve ser aproximadamente igual a. Então, vamos anotar aqui as informações importantes que a gente precisa para resolver essa questão. Ele nos informa que a massa desse planeta Kepler 452b é igual a 5 vezes a massa da Terra. E que o raio desse planeta é igual a 1,6 vezes o raio da Terra. Com isso, a gente já consegue resolver essa questão, né? Nós não temos valores exatos, numéricos, mas nós temos uma comparação entre como é a massa e o raio desse planeta em relação à massa e o raio da Terra. Bom, vamos lembrar que a aceleração gravitacional, nós temos uma equação para ela. Normalmente nós representamos a aceleração gravitacional diretamente por g, mas como ele está dizendo nessa questão que o g é o módulo do campo gravitacional na superfície da Terra, então para a gente não confundir as coisas, vamos colocar aqui aceleração gravitacional. Uma aceleração gravitacional genérica, em qualquer lugar, em qualquer planeta. A equação para ela é constante gravitacional, a massa do planeta, ou do satélite, ou do que quer que seja, tudo isso dividido pelo raio desse objeto ao quadrado. Como nós temos a massa e o raio, nós conseguimos calcular a aceleração gravitacional. Então, vamos escrever aqui para a Terra e para o planeta Kepler 452b. A aceleração gravitacional na Terra é g, o g é o mesmo em qualquer lugar do universo, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Nós só temos isso, nós não temos nenhuma informação numérica a respeito. Mas nós sabemos que isso aqui vale g, porque o exercício nos disse que a aceleração gravitacional na superfície da Terra vale g. E fazemos a mesma coisa para o planeta Kepler 452b. O g é o mesmo, né? Agora nós temos a massa desse planeta dividido pelo raio desse planeta ao quadrado. Mas nós temos umas relações lá em cima entre a massa e o raio desse planeta com a massa e o raio da Terra. Então nós podemos fazer essa substituição. A massa do planeta Kepler vale 5 vezes a massa da Terra. E o raio do planeta Kepler vale 1,6 vezes o raio da Terra. E aqui a gente não pode esquecer que tudo isso é ao quadrado, não apenas o raio da Terra. Agora a gente pode arrumar um pouco esses valores. Vamos botar o 5 aqui para frente. Vamos deixar as variáveis para lá. Esse 1,6, quando a gente eleva ele ao quadrado, ele fica 2,56. E aqui nós temos raio da Terra ao quadrado. Mas esse valor aqui, nós sabemos quanto vale. É a aceleração gravitacional na superfície da Terra, que nós chamamos de g. Então, nós temos 5 sobre 2,56 vezes g. Todo esse termo aqui é a aceleração gravitacional na superfície da Terra, então nós podemos substituir por g. E isso aqui, como ele fala para nós que nós podemos calcular aproximadamente, então podemos pensar que aqui 2,56 é bastante próximo de 2,5. E se nós dividirmos 5 por 2,5, nós temos que a aceleração gravitacional no planeta Kepler é 2g. E isso nos dá a resposta à letra C.
Nossa questão número 3 é uma questão da FUVEST de 2016, que diz o seguinte: a Estação Espacial Internacional orbita a Terra em uma altitude h. A aceleração da gravidade terrestre dentro dessa espaçonave é... E ele nos diz para adotar gt como a aceleração da gravidade na superfície da Terra e rt como o raio da Terra. Bom, como nós estamos falando de aceleração gravitacional novamente nós vamos usar a mesma equação. Aceleração gravitacional é igual a g, que é a constante gravitacional universal, m, que é a massa do planeta, do satélite que a gente está considerando, e r ao quadrado, onde esse r é o raio desse objeto. Bom, como que a gente começa, né? Ele está dizendo que gt é a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, nós podemos escrever que gt é... O g é o mesmo em qualquer lugar do universo, né? A massa da Terra e raio da Terra ao quadrado. Certo, só que ele não quer a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Ele quer a aceleração da gravidade na Estação Espacial Internacional. Então, como nós fazemos? Bom, o g continua o mesmo e a massa da Terra também. A diferença fica aqui embaixo, porque agora, como a gente está considerando a aceleração gravitacional da Terra em um ponto que não é mais a superfície da Terra, além do raio da Terra, nós temos que considerar que a Estação Espacial Internacional está a uma altitude h. Então, nós precisamos adicionar esse h aqui embaixo, já que a distância que a gente tem que considerar é a distância do ponto onde eu quero calcular a aceleração da gravidade até o centro da Terra. Sem esquecer que esse quadrado tem que estar elevando tudo. Perfeito. E agora, nós precisamos de uma matemática, né? Porque, como a gente não tem valores, a gente precisa chegar só numa expressão algébrica, nós precisamos manipular um pouco esse termo aqui de baixo para chegar perto de alguma alternativa que a questão nos fornece. Então, nós temos ali embaixo que abrir esse parênteses primeiro. Lembrem, nós temos uma soma de dois termos ao quadrado, então nós ficamos com o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Como nós podemos ver que todas as alternativas envolvem o gt do lado de fora do parênteses, significa que nós vamos precisar ter esse gt aqui, que é g massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado, em evidência. Como nós fazemos isso? Colocando em evidência o raio da Terra ao quadrado aqui embaixo, para ele poder juntar com essa parte de cima e virar o gt. Então, essa parte aqui nós deixamos igual e reescrevemos essa parte de baixo colocando o raio da Terra ao quadrado em evidência. O que sobra dentro do parênteses, então, é 1 mais 2 vezes h sobre rt mais h ao quadrado sobre rt ao quadrado. Agora, nós temos, então, que isso aqui é igual gt. Só que nós temos esse parênteses aqui embaixo agora, que nós precisamos reescrever ele de outra forma. Então, nós temos gt e aqui embaixo, isso aqui pode parecer meio estranho, mas nós conseguimos colocar ele dessa forma: h sobre rt
mais 1 ao quadrado. Se vocês quiserem conferir, façam o quadrado do primeiro, nós teremos esse termo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nós teremos esse termo. E mais o quadrado do segundo, nós teremos esse termo aqui. Certo? Então agora a gente está quase chegando no final, nós podemos colocar aqui embaixo o raio da Terra, dividindo os dois termos, fazendo um MMC. E agora nós apenas multiplicamos pelo inverso. Sem esquecer do quadrado. Então, essa aqui é a nossa resposta final, que nos dá a letra D. A questão número 4 é uma questão da PUC de São Paulo que diz o seguinte: a intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância que a separa fosse reduzida à metade, a nova força seria? Essa é uma questão bastante comum, em que nós não precisamos de fato calcular numericamente a força, mas nós comparamos duas forças diferentes. Então, nós partimos dessa informação, de que a força entre a Terra e a Lua nós chamamos de F. Mas a força entre a Terra e a Lua, se nós aplicarmos na equação, é constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância que separa a Terra e a Lua ao quadrado. E ele nos pergunta como fica a força se nós dobrarmos as duas massas e reduzirmos à metade essa distância. Então, para a gente não se confundir, vamos chamar esse segundo F de F', um F diferente. O G continua o mesmo, constante da gravitação universal. A massa da Terra e a massa da Lua, elas dobram. Então, em vez de MT e ML, nós temos 2MT e 2ML. Tudo isso dividido pela distância que separa a Terra e a Lua, só que agora essa distância foi reduzida à metade. Então, nós temos a distância que separa a Terra e a Lua pela metade. Sem esquecer que o quadrado eleva tudo, não é apenas a distância Terra-Lua. Então, agora nós podemos isolar essas partes numéricas aqui para a gente conseguir simplificar tudo isso. Então, nós temos 2 vezes 2 em cima, e aí a parte algébrica. E embaixo, nós temos o seguinte: a distância Terra-Lua ao quadrado. E aqui nós temos 1/2 ao quadrado, fica 1/4. Nós vamos colocar aqui. Essa parte numérica fica 2 vezes 2, 4. Esse 1/4 que está aqui embaixo, a gente pode multiplicar pelo inverso. Então, nós temos que 4 multiplicado por 4. Isso é 16. E esse termo aqui, algébrico, é o mesmo que nós temos aqui em cima. E que o exercício nos disse que nós podemos chamar apenas de F. Então, nós vamos substituir tudo isso aqui por F. E essa é a nossa resposta final. A nova força, que seria de atração gravitacional entre a Terra e a Lua, se as duas massas dobrassem e se a distância fosse reduzida à metade, seria 16 vezes maior do que a força original. Isso nos dá letra A.
questão 5 é uma questão da URGS de 2017, que fala o seguinte: a figura abaixo representa dois planetas de massas M1 e M2, cujos centros estão separados por uma distância d, muito maior que os raios dos planetas. Sabendo que é nula a força gravitacional sobre uma terceira massa colocada no ponto P, a uma distância d sobre 3 de M1, a razão M1 sobre M2 entre as massas dos planetas é. Então, como é que nós fazemos essa questão? Como ele está nos falando que a força gravitacional resultante nessa massa que está colocada no ponto P é zero, isso significa que M1 está puxando P e M2 está puxando P com a mesma força. É como se fosse um cabo de guerra em que os dois estão puxando com a mesma força. Então, nós podemos dizer que a força gravitacional que a massa 1 faz nessa massa que está no ponto P é igual à força gravitacional que a massa 2 faz nessa massa que está no ponto P. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando apenas com módulos, né? Se a gente fosse pensar vetorialmente, elas não seriam iguais porque elas estão apontando para sentidos contrários. Mas como a gente está pensando apenas em módulo, então a gente pode dizer que elas são iguais. Bom, se a gente for escrever as equações para essas forças gravitacionais, nós sabemos que a força gravitacional é dada por G vezes a multiplicação das duas massas. No caso aqui, no primeiro termo, é a massa 1 vezes a massa que vai ser colocada no ponto P, dividido pela distância que separa a massa 1 da massa que está no ponto P ao quadrado. Mesma coisa para o segundo termo. O G é o mesmo, né? Só que agora a gente tem a massa 2, a massa que está no ponto P, dividido por essa distância entre a massa 2 e a massa que está no ponto P ao quadrado. Bom, nós temos alguns termos que aparecem dos dois lados, certo? Nós podemos eliminá-los. É o G e a massa que está no ponto P. Então, do lado esquerdo da equação sobrou apenas M1 e a distância entre a massa 1 e o ponto P. Mas ele nos diz na equação que essa distância entre a massa 1 e a massa que está no ponto P é d sobre 3, sem esquecer de elevar tudo ao quadrado. Do outro lado, nós temos M2 e embaixo a distância da massa 2 até a massa que está colocada no ponto P. Lembrem, D maiúsculo é a distância da massa 1 até a massa 2 e D sobre 3 é a distância da massa 1 até o ponto P. Então, a distância da massa 2 até o ponto P é o que sobrou. Se eu tenho 1/3 aqui, eu preciso ter, então, 2/3 aqui. Sem esquecer do quadrado. Então, elevando isso aqui tudo ao quadrado, nós temos M1 sobre d ao quadrado dividido por 9. E aqui, M2, 4d ao quadrado dividido por 9. E aí, novamente, nós temos termos repetidos dos dois lados, que é d ao quadrado sobre 9. Então, nós podemos cortar aqui. Ficamos apenas com M1 do lado esquerdo e do lado direito nós temos M2 sobre 4. Como a pergunta é a razão M1 sobre M2, basta passar o M2 para o outro lado, dividindo. E aí nós chegamos nessa razão aqui, que nos dá a resposta letra A. Nossa última questão, questão 6, é mais uma questão da FUVEST de São Paulo, que diz o seguinte:
No Sistema Solar, o planeta Saturno tem massa cerca de 100 vezes maior do que a da Terra e descreve uma órbita em torno do Sol a uma distância média 10 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol. Valores aproximados. A razão força Saturno dividido por força na Terra entre a força gravitacional com que o Sol atrai Saturno e a força gravitacional com que o Sol atrai a Terra é de aproximadamente. Bom, algumas informações para a gente se atentar. Ele nos disse que a massa de Saturno equivale a 100 vezes a massa da Terra e que a distância entre Saturno e o Sol é 10 vezes maior do que a distância da Terra até o Sol. E a pergunta é a força com que o Sol atrai Saturno, a força com que o Sol, então vamos botar a Terra antes, já para combinar aqui, a força que o Sol faz na Terra. Essa é a pergunta da questão. Bom, então, como é que eu posso escrever essa razão aqui? A gente pode escrever separado ou pode escrever já direto tudo numa grande fração. A força que a força que existe entre Saturno e o Sol é G, massa de Saturno, massa do Sol. Aqui a gente tem que cuidar, né, para não confundir. Vamos botar um lazinho e um luzinho, só para dizer que é a massa de Saturno e a massa do Sol. E aqui, distância entre Saturno e o Sol ao quadrado. Mesma coisa embaixo, o G é o mesmo. Aqui é massa da Terra, massa do Sol, dividido pela distância entre a Terra e o Sol ao quadrado. Porém, pelas informações que nos foram dadas no enunciado, a gente sabe que a massa de Saturno ela é igual a 100 vezes a massa da Terra. E que a distância entre Saturno e o Sol é igual a 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então, nós podemos substituir isso. Nós temos G 100 vezes a massa da Terra vezes a massa do Sol dividido por 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol, tudo isso ao quadrado. E aqui embaixo nós temos a mesma coisa, G, massa da Terra, massa do Sol, dividido pela distância entre a Terra e o Sol ao quadrado. Bom, nós temos vários termos iguais que nós podemos cortar. Esses termos são o G, a massa da Terra, a massa do Sol e a distância entre a Terra e o Sol ao quadrado. Sem esquecer que esse quadrado continua aqui para elevar o 10. Então, tudo que tinha aqui embaixo foi cortado. Então, aqui embaixo agora nós temos apenas 1. E aqui em cima sobrou apenas o 100 que multiplicava a massa da Terra e o 10 ao quadrado. Então, nós ficamos com 100 dividido por 10 ao quadrado. Então, a força entre Saturno e o Sol e a força entre a Terra e o Sol fica 100 dividido por 100 e essa razão então vale 1. Isso nos dá letra C. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu ajudo vocês depois, tá bom? Um beijo, se cuidem!